Muito bem, voltando ao nosso estudo de caso aqui, ao nosso exemplo do cadastro de alunos, né? Até a revisão de funções, a gente tinha implementado todas aquelas funcionalidades, né? Cadastrar aluno, média, ordenação, impressão, para as idades somente. Mas um aluno, para nós, ele é muito mais uma idade, né? Do que essa informação da idade. A gente tinha que conseguir cadastrar aqui pelo menos os nomes dos alunos de uma turma, né? Mas vamos ver. Se a gente for criar aqui, ó, para cada informação um novo vetor, isso vai ficar uma coisa muito difícil, né? Por exemplo, nomes. Nomes aqui, ó, a gente já tinha esse vetor de idades com o tamanho da turma, né? E a gente iria ter que colocar um vetor, que na verdade seria uma matriz, né, de bidimensional aqui, com o tamanho da turma, né, para cadastrar os nomes, uma matriz de cadeia de caracteres, né? Então ia ficar muito complicado a gente fazer toda essa adaptação. Para cada função, por exemplo, ó, a gente ia ter que fazer o quê? Receber não só a matriz de idades, como também receber a matriz de nomes. Pensa o tanto que isso ia ficar complicado de tratar e de fazer essa sincronia aqui em todas as funções. Imagina, para cadastrar, tudo bem, para imprimir também, acho que era uma coisa simples, mas imagina para ordenar. Ordenar por idade implicava você trabalhar com dois vetores distintos e fazer essa sincronia, essa adaptação lá no código. Então, não é uma boa ideia criar mais um vetor. Imagina que você tinha que também armazenar as notas dos alunos. Então, você teria mais uma matriz aqui, né? Então, isso não é prático, principalmente do ponto de vista de implementação, né? De código, né? De boas práticas de código. Então, para facilitar um pouco a nossa vida, nós temos aqui o registro, né? Também que a gente viu lá na programação 1, a struct. Uma struct é um tipo de dado que nós definimos, ele é heterogêneo, né? Ou seja, ele pode ter dentro dele diferentes tipos de dados. Por exemplo, um aluno para nós ele tem que ter nome, tem que ter idade e tem que ter um conjunto de notas. Né? Então, o nome pode ser uma cadeia de caracteres, a idade pode ser um número inteiro, e essas notas podem ser do tipo float ou do tipo double, por exemplo. Né? Então, um aluno para nós é um tipo de dado, um novo tipo de dado, heterogêneo, porque tem tipos de dados diferentes aqui dentro dessa formatação que nós estamos trabalhando, e ele vai facilitar muito a nossa vida do ponto de vista de implementação, pelo menos naquele nosso estudo lá que nós estamos fazendo do cadastro de alunos e daquelas funcionalidades que nós implementamos. Então, definir aqui, né, para facilitar um pouco para nós, definir aqui uma struct que eu chamei de aluno. E um aluno para nós tem a idade, tem o nome e tem 3 notas. Então, eu defini aqui que tem um vetor de 3 posições do tipo float, certo? Então, esquematicamente, né, um desenho dessa forma seria uma coisa assim, ó, esse desenho aqui. Concorda comigo que isso aqui é uma forma, como eu costumo falar para vocês, é uma forma de bolo, né? Todo bolo que você fizer nessa forma aqui, ele vai ter esse formato. É um aluno, tem nome, tem idade e tem 3 notas, certo? Nesse momento aqui, nós definimos a forma. Nós não definimos aluno nenhum, né? Então, nós só definimos esse novo tipo de dado, né? Nós podemos aqui registrar alunos com esse formato. Por isso que a struct é também chamada de registro. Lá no Pascal, antigamente, né, a gente estudava o tipo de dado registro. Quando a gente define um registro, quando a gente define uma struct, a gente está definindo, na verdade, um novo tipo de dado. E esse tipo de dado, ele pode ser usado para qualquer outra
para qualquer outra finalidade ali dentro do código, como se fosse um tipo de dado básico, né? Quais são os tipos de dados básicos aqui no C++? Nós temos o inteiro, o char, o float, o double, o bool. E aí, a partir desses tipos de dados básicos, nós podemos criar, de acordo com a nossa necessidade, outros tipos de dados. A struct nos permite criar esse tipo, esse registro, né? Bom, então aqui nós temos aqui um formato, né, que dentro desse contexto nosso aqui define um aluno. O aluno tem nome, tem idade, tem notas. Neste momento, quantos alunos que nós temos? Nenhum. Nós só temos o formato dele. Nós só temos a definição do que é um aluno. Vamos criar aqui agora um aluno. Vou definir uma variável do tipo aluno. Quando nós criamos uma variável, por exemplo, do tipo inteiro, nós fazemos assim, né? X, por exemplo, é do tipo inteiro, certo? Ah, mas eu não quero que X seja do tipo inteiro. Eu quero que X seja do tipo aluno. Então, é assim que a gente faz, certo? Então, agora esse X é do tipo aluno, ou seja, X tem tudo isso aqui, ó. X tem o nome, tem a idade e tem as notas, certo? Quando a gente define aqui só a estrutura, né, só a struct, nós não alocamos memória. Nós definimos como que vai ser o formato, mas nós só alocamos memória de fato quando nós declaramos uma variável, um objeto do tipo daquele dado que nós acabamos de definir, tá? Então, aqui x, realmente, nessa definição aqui, nessa declaração aqui, nós realmente alocamos uma memória, que nós chamamos esse pedaço de memória lá de X, e ele é desse tipo, ele tem este formato aqui, certo? Nós vimos lá na programação 1 que para a gente acessar algum tipo, algum compartimento desse tipo de struct aqui, nós usamos o operador ponto. Por exemplo, eu quero atribuir a idade 18 para esse x. Então, x ponto idade é igual a 18. Certo? Quero falar que esse aluno x, ele tirou 5 na primeira nota e 8 na segunda nota. Então, x ponto, qual que é o compartimento que vai abrigar as notas? Ele se chama notas, então x pontos notas, mas veja, o compartimento notas, ele é um vetor, né, uma matriz, eu tenho que definir qual índice dessa matriz aqui que nós queremos. Eu quero que o primeiro compartimento dessa matriz, né, o primeiro elemento da matriz, é a nota 5, e x ponto notas, na posição 1, que corresponde ao segundo elemento aí, 8. Certo? Então, é assim que a gente acessa os compartimentos de um tipo, de uma variável que é daquele tipo estruturado, né? Daquele tipo struct, ok? Bom, voltando agora ao nosso caso. No nosso pequeno exemplo ali, a gente tinha que cadastrar, primeiramente a gente cadastrou várias idades de alunos, né, de alunos distintos. Mas agora nós vamos cadastrar todas as informações de cada aluno. Né? Então, eu não vou cadastrar somente a idade, vou cadastrar o nome, a idade e as notas de um aluno. Nome, a nota, e as notas e a idade de outro aluno, e assim por diante. Então, nós vamos ter uma turma de alunos, certo? Então, o que é o mais correto para nós? Nós vamos ter um vetor de idade, um vetor de nomes e um vetor de notas? Não, nós vamos ter um vetor de que tipo? Do tipo alunos, aluno, né? Então, a gente tem uma coisa mais ou menos assim, ó. Então, aqui eu defini uma turma de 5 elementos. Esse é o tamanho da minha turma fictícia aqui, né? E cada elemento desse vetor, né? Isso aqui é um vetor, é de que tipo? Do tipo aluno, certo? Então, aqui está o esqueminha.
esse aqui é meu vetor. Então, eu tenho 5 pedaços da memória, onde cada pedacinho vai abrigar um aluno, certo? Suponha agora que eu quero falar que aquele aluno X que eu criei aqui em cima, ó, lembra dele? Faz de conta que ele é o Tony aqui, tá? Que é o nome do aluno. Então, eu quero falar que a primeira posição do meu vetor, da minha turma de alunos, vai ter esse aluno X, certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa turma na posição 0, ou seja, o primeiro elemento da turma, daquele vetor do tipo aluno, ele vai ter uma idade? Não. Ele vai ter um nome? Não. Ele vai ter um conjunto de notas? Também não. Ele vai ter um aluno. Então, ele vai ter essa coisa aqui. Então, eu vou copiar essa coisa e vou trazer para cá. Certo? Então, agora vamos fazer um acesso aqui. Eu quero imprimir o nome do aluno que está na primeira posição do vetor turma. Então, turma na posição 0. Quem é turma na posição 0? Um aluno. Então, é tudo isso aqui. Eu quero imprimir o nome dele. Então, eu preciso acessar qual que é o compartimento nome, certo? Quero dar um Cout nessa coisa aqui. Certo? Então, aqui, imprimir o nome daquele aluno. Então, isso aqui tudo é um aluno que está lá na primeira posição, lá na posição 0 do vetor, certo? Quero imprimir também a idade desse aluno. Então, Cout, turma, na posição 0, ponto, idade, certo? Se eu fizer uma coisa assim, ó, o que eu estou imprimindo? Nada. Né? O Cout não sabe imprimir um aluno. O Cout sabe imprimir um inteiro, um conjunto de char, um float. Ele não sabe imprimir essa coisa que a gente acabou de definir aqui, que é um aluno. Né? Então, a gente tem que acessar compartimento por compartimento, certo? Quero imprimir a segunda nota desse aluno. Quero imprimir esse 8 aqui, ó. Acessar esse 8 que está aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Cout. Esse 8 está do aluno da primeira posição do vetor, ponto. Qual que é o compartimento que abriga aquela segunda nota lá, aquelas notas? Ele se chama notas, certo? E dessas notas, eu quero a posição 1. Certinho? Então, beleza. Então, se a gente quisesse atribuir, então assim a gente acessa, né, todos os elementos do nosso vetor, do nosso aluno aqui, que está aqui nessa posição, né? E a gente atribui um aluno, um elemento, né? Atribui um valor para alguma posição desse vetor, fazendo uma coisa semelhante a essa daqui, ó. X é um aluno, que foi aquele aluno que a gente definiu ali em cima, vou mostrar aqui, ó. Esse aluno que nós declaramos aqui em cima, atribuímos até alguns valores para ele, alocamos memória, né? E aí a gente atribuiu aqui esse x, que é um aluno, a um elemento, a uma posição desse vetor turma, que é de que tipo? Do tipo aluno, certo? Então, muito bem. Então, vamos voltar lá ao nosso código e vamos fazer algumas adaptações. Eu praticamente copiei e colei aqui o nosso último código, que era de funções, né? Eu copiei e colei aqui, tá? E nesse vídeo aqui eu vou trabalhar com vocês só as funções de cadastrar um aluno e de imprimir a lista de alunos, tá? Então, eu comentei aqui o restante do código. Então, o código que eu não vou trabalhar aqui está comentado, só para não incomodar a gente aqui, né? Que eu vou deixar só do menu os itens que eu vou trabalhar aqui, tá? O restante está tudo comentado. E eu comentei a parte aqui também que
Eu não vou trabalhar só para dar uma limpada aqui, visual aqui na tela, tá? Muito bem. Deixa eu ver se isso aqui tá funcionando. Certinho. Então, vamos começar. Muito bem. O que significa para nós, então, nós não vamos ter um vetor de idades e um vetor de nomes e um vetor de 3 notas, né? Nós vamos ter um vetor de alunos. Então, a primeira modificação que eu vou fazer aqui vai ser que esse meu vetor de idades e meu vetor de nomes, né, que nem tinha aqui no vídeo também, mas eles não vão existir mais. O que nós vamos ter aqui vai ser um cadastro de alunos, que eu vou chamar de turma, só para ficar igual àquela explicação ali do desenho. Então, eu tenho uma turma de tamanho tam, vou colocar aqui 5, só para simplificar nossos testes aqui, certo? Então, essa aqui é a nossa turma do tipo alunos, ou seja, cada elemento do nosso vetor turma é de que tipo? Aluno, tá? Bom, mas eu ainda não defini o aluno, né? Vamos definir o aluno. O aluno para nós é uma struct. Então, para quem não lembra como que define struct aqui no C++, nós temos a palavra-chave struct, o nome daquele novo tipo que nós estamos definindo, né? E aqui os elementos da struct e um ponto e vírgula final aqui, certo? Então, um aluno para nós é uma coisa que vai ter nome, eu vou tratar como vetor de char para facilitar algumas coisas. Ele tem também uma idade, poderia ser um número de matrícula aqui, mas a gente começou a trabalhar com idade, então vou deixar, tá? E eu vou acrescentar aqui que um aluno para nós vai ter um conjunto de 3 notas, por exemplo. Certo? Então, esse é um aluno para nós. Vou deixar isso aqui, acho que eu vou comentar isso aqui também. Plano aqui, beleza. Então, comentei aqui só para a gente ir fazendo aos pouquinhos. Muito bem. O que significa, então, cadastrar um aluno? Né? Vou fazer diferente, vou fazer o imprimir primeiro, tá? O que significa imprimir um vetor de alunos, né? A nossa turma, né? Significa imprimir cada aluno. Mas o que é imprimir cada aluno? Então, eu vou fazer aqui uma função, antes da gente implementar, de fato, essa imprime a turma, né? Eu vou fazer aqui uma função que vai imprimir. Acho que eu podia apagar essas coisas todas aqui, né? Eu vou fazer aqui uma função que vai imprimir um aluno, certo? Vou fazer uma função que me retorna void, que imprime um aluno. Vou chamar de imprime aluno. Ela vai receber como parâmetro um aluno, que eu vou chamar de A aqui, tá? E o que ela vai fazer? Ela vai imprimir esse aluno. Vou colocar aqui, vai imprimir o nome. E aí, para imprimir as notas, a gente vai ter que percorrer um vetor. Então, são 3 notas, né? Vou chamar de igual a 0 até i menor que 3. E mais aqui. Bem simples. E aí, vai ser a ponto notas na posição i. Esse alt aqui. E pula uns espacinhos aqui. E esse alt final. Certo? Então, imprimir um aluno é uma coisa assim. Eu vou compilando aqui, só para ver se eu não estou esquecendo de nada. Então, tá, beleza. Isso é imprimir um aluno. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma função que imprime a turma.
vou chamar de imprime turma, ela vai receber um vetor de alunos, que eu vou chamar de turma aqui, né? E ela vai receber aquele P, né? Que é até onde que a gente já tem aluno cadastrado. Né? A nossa turma tem um tamanho de 5 aqui no caso, mas vamos supor que eu tenho só 2 alunos cadastrados. Então, o meu P tem que ir até 2 só, né? Então, a gente tem que percorrer o vetor só aquela posição que realmente tem coisa ali, né? Então, o que é imprimir a turma? É a gente percorrer o vetor, então, vou chamar de igual a 0 até P, e mais aqui. Chamando quem? Chamando esse imprime aluno, certo? Então, eu vou fazer o quê? Imprime aluno, passando o aluno, que é aquele elemento I do vetor turma. Cada posição I do nosso vetor turma é um aluno. Então, isso aqui é um aluno, chegou como parâmetro aqui, imprimiu um aluno. Ao final desse for, nós vamos imprimir a turma inteira. Certo? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Tudo beleza, ó. Agora vamos cadastrar. Bom, o cadastro, lembra quando a gente cadastrava a idade, que a gente fazia os coutts lá na função, né? Inseria aquela idade no vetor, então a gente recebia na função um cadastro, vou colocar aqui, ó, como que a gente fazia, né? Ela recebia o vetor de dados aqui, né? E recebia como referência aquele P para ser incrementado na função, e beleza. Então, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Vou fazer isso, eu vou copiar esse cadastro aqui, mas ele vai trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Antes de fazer o cadastro de um item no vetor, eu vou fazer uma coisa aqui, vou escrever uma função que me retorna um aluno. Por quê? Eu vou capturar dados do teclado e vou inserir nesse aluno aqui, e essa minha função vai me retornar esse aluno. Depois eu vou chamar essa função aqui no meu cadastro de alunos, tá? Cadastro aluno. Esse mesmo. Cadastro aluno. Tá? Essa função cadastro aluno, ela vai criar uma variável x qualquer aqui local, né? E no final ela vai me retornar esse x. Tá? O que ela vai fazer? Um aluno para nós é uma coisa que tem nome, idade e o vetor de notas, né? Então, eu quero cadastrar aquele aluno. Então, eu vou pedir para digitar o nome desse aluno. Digitar o nome. E aí, o nome é um vetor de caracteres, então, cin.getLine. Vai ficar no x.nome, nesse tamanho. Né? Vou colocar aqui já um cin.ignore, vamos ver se vai dar certo aqui, para limpar o buffer do cin. Né? E cadastrar a idade desse aluno. E depois nós vamos pedir para cadastrar as 3 notas. Aqui está um cadastro meio burrinho, porque o ideal seria a gente cadastrar o aluno com as informações dele, nome, idade, número de matrícula, endereço e tal. E depois, à medida que ele for fazendo as atividades, a gente ir colocando as notas para ele, né? Mas vamos cadastrar aqui, faz de conta que é só um relatório que a gente está preenchendo, tá? Então, a gente vai ter que pedir 3 notas. Vou colocar aqui, digite a nota I mais 1, né?
Então, vai ficar no x ponto notas na posição I, certo? E aí, no final dessa coisa, nós temos um aluno X completamente com seus dados preenchidos, e aí nós já temos esse X para retornar, e nós retornamos aqui. Agora, vamos usar essa função, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer o cadastro na turma. Então, o meu cadastro na turma, vou pegar aquele cadastro que a gente já tinha feito. O nosso cadastro, a gente vai receber um vetor do tipo aluno, que eu vou chamar de turma aqui para facilitar, e aquele P, certo? E aí a gente vai fazer a mesma verificação, ó, se P é menor que o tamanho, aí a gente pode cadastrar, né? Senão a matriz está cheia. E aí, para cadastrar, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos chamar o nosso cadastro aluno, que nós implementamos aqui agora. Esse cadastro aluno, ele retorna para nós um aluno, certo? Então, o aluno que ele for retornar, a gente vai colocar onde? Na turma, naquela posição P que está esperando a gente ali, né? E aí, depois a gente incrementa o P. Qual é o retorno da função cadastro aluno? Um aluno. Então, eu estou pegando um aluno e inserindo naquela posição que está esperando um aluno mesmo, porque é turma, cada item do vetor turma é um aluno, certo? Então, eu acho que está tudo pronto, está tudo feito aqui, a nossa pequena implementação. Vamos ver se vai dar tudo certo, se não vai dar uma pá de erro aqui, ó. Eu não. Então, deixa eu mudar aqui, só garantir que o antivírus não está funcionando, senão... Vamos lá, né? Imprimir, não tem nada, né? Não tem aluno nenhum. Então, cadastrar um novo aluno. Não está chamando a função, porque eu não chamei a função, né? Óbvio. Então, erros. Cadastra aluno. A gente vai ter que passar aqui a nossa turma de alunos. E imprime, nós vamos chamar a nossa turma de alunos. Agora sim. Antes, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui é um vetor constante. Agora sim, hein? Agora sim deu um monte de problema. Aí eu imprime turma. Aqui não é imprime mais, é imprime turma, né? Vamos lá. Cadastrar um aluno, imprimir aqui, né? Não tem aluno nenhum. Vou cadastrar aqui o Tony. Deu problema lá no sem.ignore. Vou chamar o sem.ignore aqui. Vamos ver se vai resolver isso. Acontece. Idade, nota 1, nota 2 e nota 3. Beleza, vamos imprimir. Nome, idade e notas. Ok. Cadastrar mais um aluno. Cadastrar o pulinho aqui. Essas pessoas que eu uso aqui como exemplo são meus cachorros, tá? Pra quem não conhece. Vamos imprimir. Então, tá tudo funcionando, olha só. Belezinha, certo? Então, a gente já consegue cadastrar e imprimir
coisas, né? Que coisa que é essa? Essa struct, esse registro, que é um novo tipo de dado que nós criamos aqui. Então, qual que é a nossa tarefa aqui, né? Vou enviar esse código aqui para vocês e nós vamos implementar as demais funcionalidades, todos baseados na struct aluno. Nós vamos implementar a média das notas de um aluno, a média das notas da turma, né? A gente pode implementar a média de idades, né? A gente pode implementar, qual que é a outra funcionalidade que tinha aqui mesmo? Retornar o número de alunos cadastrados, esse é fácil demais, né? Só retornar o P, esse aqui não mudou. Vou colocar aqui. Então, esse não mudou. Vou colocar... Retornar a média de alunos cadastrados, ok, vamos cadastrar um aluno. Ok, tudo funcionando. A mediana, acho que eu não vou nem colocar aqui não, mas a gente vai ter outras funcionalidades para implementar aí que vai gastar um bom tempo nosso, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Eu vou mandar esse arquivo aqui para vocês, dessa forma como está, e nós vamos implementar as demais funcionalidades, todas baseadas agora na struct, ok?